Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo dentro do tema Sinais da Volta de Cristo. E agora nós vamos abordar sobre os propósitos de Deus para a nação de Israel. Entendemos que o propósito de Deus para Israel sempre dependeu da sua iniciativa e da sua própria eleição, bem como da resposta de Israel como uma nação justa. Então, sendo assim, Deus estabelece a sua proposta e o seu projeto para a nação de Israel. Começamos através de Deuteronômio, no capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 11, nós encontramos na palavra de Deus a eleição que Deus realizou em relação à nação de Israel. Nesse texto, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Percebemos, queridos, que a Israel é prometido abundantes bênçãos quando vivendo em retidão e em comunhão com Deus. E nesse projeto, Deus estabeleceu em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, as bênçãos elencadas pela qual o Senhor prometeu quando o povo de Deus, o povo de Israel, andasse em comunhão, andasse em retidão para com o nosso Deus. E nesse texto sagrado, então, está escrito o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor dá, que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus,
que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Veja que há aqui um rol de bênçãos que Deus promete para aqueles que andam em retidão à sua palavra. Esta foi a promessa que Deus fez à nação de Israel. Porém, o Senhor também prometeu discipliná-lo. Não é rejeição, é disciplina quando a nação se rebela. E também está nesse mesmo diploma, em Deuteronômio, no capítulo 28, agora do versículos 15 até o versículo 68, que diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas nações sobre ti e te alcançarão. Ou melhor, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Veja que não precisa correr atrás da maldição. Na desobediência, a maldição alcança. Então, continuando, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te fará com a tísica, ou melhor, o Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a tua terra e a terra debaixo de ti será de ferro, será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza dos céus, descerá sobre ti, até que seja destruído. Então veja, amados, que quando o povo está em maldição, o Senhor cerra os céus e não dá chuva. Então isso, a falta de chuva, a estiagem, é uma questão de maldição. Continuando, diz: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com plurido, que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. O que nós percebemos aqui? Doenças incuráveis, doenças crônicas, até mesmo loucura, esquizofrenia, tudo isso é resultado de maldição para aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Aí continua dizendo: apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás como uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Veja a maldição. Muitas vezes o homem, ele leva uma mulher ao casamento, a mulher do seu amor, ele casa dentro de uma proposta ou uma perspectiva de felicidade. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado, entra um espírito maligno nesse relacionamento e essa mulher acaba adulterando. Essa mulher acaba sendo possuída por outro homem.
Esse homem, ele constrói uma casa, ele constrói uma empresa, ele constrói um patrimônio, aí depois ele é colocado fora, ele é enxotado, e outro vem e desfruta de todo o seu trabalho. Tudo isso, amados, é advertência, é resultado de maldição para aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Continua, plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltarás a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão não poderá fazer nada. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberá, nem a colheita das uvas, porque o verme as devorará. Quantas vezes as pessoas têm um trabalho na sua plantação e depois de todo aquele trabalho, depois de todo aquele investimento, aí vem a praga, aí vem os pesticidas, aí vem a malignidade sobre aquela plantação e lhe devora tudo. Então tudo isso é resultado de maldição. Além da secura, como nós já falamos, a falta de chuva, né? Vem nevada, vem neve, vem um calor excessivo e por aí vai, tudo isso é fruto de maldição. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência, para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Então veja essa condenação, essa questão de escravidão, essa questão de servir as pessoas sem lucro, servir outras pessoas. Tudo isso é condição de maldição. O Senhor diz que é Ele que faz isso quando a nação não obedece os seus mandamentos. Continuando, porém, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia,
nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venha a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Então veja que calamidade, a ponto de comer a carne do próprio filho, da própria filha, por causa da angústia, por causa do aperto, por causa da fome radical. Continuando, o mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com o seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais de seus filhos, que ainda lhes restarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer. Porquanto nada lhe ficou do resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com seu filho, e para com a sua filha, mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas, pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temestes, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro dessa lei, até que sejas destruído. Ficarás pouco em número, vós que eras como as estrelas dos céus, em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Veja, amados, que situação altamente constrangedora. Nesse texto está dizendo que assim como o Senhor se alegrava em abençoar, em fazer bem, agora o Senhor vai se alegrar em fazer o mal, em declarar a maldição para aqueles que se apartarem dos mandamentos do Senhor. Então, é muito radical essa condição para que possamos brincar com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, continuando, diz assim: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre essas nações descansarás. Nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração temente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti,
terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, quem me dera que ver a noite, e à noitinha dirás, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse. Nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para a venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Amados, o que nós percebemos aqui, nesse rol de maldições, é uma disciplina severa, liberada sobre aquelas pessoas que deliberadamente abandonaram o seu Deus. Não adianta você dizer que tem uma religião, não adianta você dizer que você tem fé em Deus, não adianta você dizer que você é uma pessoa boa. Tudo isso que nós estamos relatando aqui na palavra de Deus são fatos que você sabe que na história acontecem. A grande advertência é, quando acontece com as outras pessoas, enquanto está acontecendo com os outros e não chega à nossa vida, muitas vezes nós nos colocamos de uma forma indiferente. Mas quando nos atinge, quando alcança a nossa vida, quando a enfermidade chega dentro da sua casa, quando o diagnóstico de câncer, o diagnóstico do HIV, ou então o diagnóstico de uma doença incurável, ou então uma calamidade, uma violência, como matar o seu filho, ou então o seu marido foi preso, houve um acidente. Veja bem, todas essas coisas, nenhum de nós estamos livres de sofrer essas eventualidades. Porém, há uma maldição liberada sobre aquelas pessoas que não querem caminhar com Deus, que não querem caminhar segundo a palavra do nosso Deus. Então, dentro da eleição que Deus fez com o seu povo, com Israel, ele estabeleceu de um lado bênçãos e de outro lado a maldição. A condição, a palavra de Deus, ela é condicionada. Não adianta você falar, olha, eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu amo Jesus Cristo, se você não guardar a sua palavra, se você não caminhar segundo o preceito da sua palavra. Então não adianta correr atrás de bênção. Olha, eu vou naquele culto porque vai ser uma bênção. Eu vou participar da vigília da vitória e eu vou ter a minha vitória. Eu vou participar dessa campanha ou dessa outra campanha. Eu vou servir a Deus dessa ou de outra maneira. O mais importante de tudo isso é você conhecer a palavra de Deus e você obedecer a palavra de Deus. Esta é a condicional para que a bênção te alcance. Então, não é porque você foi no culto, não é porque você subiu no monte, não é porque você participou da campanha ou da vigília, ou porque você está contribuindo com a obra de Deus. Nada dessas coisas, porque Deus ele não faz permuta. Mas é porque você conhece a palavra e você obedece a palavra, então a bênção vai te alcançar. Porém, se você abandonar a palavra de Deus e se envolver com trabalho, família, passeios, estudos ou qualquer outro projeto humano e preterindo, deixando em segundo, terceiro plano a palavra de Deus, não priorizando na sua vida a palavra do Senhor, então também não precisa correr atrás da maldição. Todas essas maldições elencadas, mais dias ou menos dias, vai te alcançar. E nada nós podemos fazer contra, porque isso é uma questão de foro pessoal, isso é vontade própria. Se você não decidir em caminhar com o Senhor, então o pastor não pode fazer nada pela sua vida. A denominação, a igreja não pode fazer absolutamente nada, porque é você que precisa ter uma história com Deus. Vale dizer que as promessas que Deus fez para a nação de Israel, ela nos alcança, porque hoje nós somos o Israel de Deus aqui na terra. Um pouco mais adiante falaremos sobre isso, mas por hoje nós queremos terminar com esse texto e dizer que, oxalá, Deus encontre no teu coração temor suficiente para que você tome uma posição e efetivamente estude a palavra de Deus. Eu não estou dizendo viver de porções, eu não estou dizendo viver de culto, mas tem um estudo sistemático, responsável, crescente na palavra de Deus e andar segundo o propósito do Senhor. E assim
A bênção do Senhor é sobre a tua vida. Em tudo, o Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima.